Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você e com toda a sua família. Eu gostaria, em rápidas palavras, comentar com os irmãos como que o ser humano muda rapidamente em seus conceitos e em suas atitudes. E como que nós não devemos nos deixar levar por aquilo que o ser humano diz a nosso respeito. Porque em um determinado momento, poderemos ser tratados como alguém digno de ser honrado, e em outro determinado momento poderemos ser tratados como alguém desprezível. A palavra de Deus relata no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos um fato bastante interessante. Paulo e Barnabé estavam realizando a sua primeira viagem missionária e eles chegaram em uma cidade chamada Listra. E nesta cidade eles foram usados por Deus para realizar um grande milagre. Milagre esse que trouxe a capacidade de movimentação, capacidade de andar a um homem que era aleijado, que era coxo. Capítulo 14, a partir do versículo 8 do livro de Atos, a palavra de Deus vai dizer isso. Quando o milagre aconteceu e aquele homem que era aleijado começou a andar, o povo da cidade ficou maravilhado. E agora, aquele povo entende em seus pensamentos e corações que Paulo e Barnabé eram deuses. Observe como o ser humano é tendencioso ao erro. Em um determinado momento, o ser humano entende que alguém é um Deus. E em outro determinado momento, o ser humano entende que alguém é um mero homem indigno e desprezível. Quando Paulo e Barnabé operaram aquele grande milagre, vindo da parte de Deus, os homens da cidade entenderam que Paulo e Barnabé eram deuses. Atos 14, verso 12. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava de frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Observe, os homens da cidade quiseram oferecer um culto a Paulo e a Barnabé. Observe que não é muito diferente do que nós estamos vivendo em nossos dias. Se alguém se destaca em alguma área, na igreja, e até mesmo na vida secular, é uma tendência da humanidade imaginar que essa pessoa é um semideus ou mesmo um deus. Nós ouvimos repetidas vezes alguém se dirigir a outro, o chamando de Deus, o Deus do futebol, o Deus da música, enfim, assim é a humanidade. E infelizmente até entre aqueles que se dizem servos de Deus, acontece este mal. Tem pessoas por aí sendo idolatradas como se fosse um Deus. Tem pessoas por aí aceitando adoração, aceitando honras como se fosse um verdadeiro Deus. Mas nós vemos aqui que Paulo e Barnabé eles têm uma atitude totalmente diferente. Quando o povo da cidade queria sacrificar-lhes, honrar a eles de uma forma que viesse a tirar de Deus a glória e a honra, eles não aceitaram. Eles rasgaram as suas vestes, se lançaram entre o povo e censuraram o povo. E pregaram a verdade para o povo e mostraram que o único que é digno de glória, de honra e de louvor é o Senhor Jesus Cristo, é o Senhor nosso Deus. Muito bem. Passado algum tempo, chegou na cidade alguns judeus que perseguiam a Paulo. E esses judeus, eles incitaram, eles convenceram a multidão a apedrejar Paulo. Isso está relatado em Atos capítulo 14, versículo de número 19. Diz assim o texto: Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão,
apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Observe que aquela multidão que momentos atrás adorava ou queria adorar a Paulo como se ele fosse um deus, agora esta mesma multidão é convencida a apedrejar o apóstolo Paulo. Isso nos faz lembrar de Jesus Cristo. Quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, a multidão clamava dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Poucos dias depois, pouco tempo depois, essa mesma multidão gritava: crucifica, crucifica, crucifica. Então, irmão, não se deixe levar pela multidão. A mesma multidão que te elogia, amanhã poderá te depreciar. A mesma multidão que te oferece flores, amanhã poderá te oferecer pedras. Que nós venhamos a ter um comportamento como o comportamento de Paulo. Que nós venhamos a reconhecer que toda honra e glória pertence apenas ao Senhor Jesus. Agora observe que coisa interessante. Eles apedrejaram Paulo de tal forma que quando eles olham para Paulo, eles entendem que Paulo estava morto. Aí o versículo 20 do capítulo 14 de Atos diz: mas rodeando os discípulos, ou seja, aqueles que serviam ao Senhor Jesus, aqueles que passaram a acreditar no Senhor Jesus, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Observe que quando Deus tem um propósito na vida de alguém, as pedradas, por mais terríveis que sejam, não são capazes de matar esta pessoa. E agora eu trago uma aplicação para a vida espiritual. Deus tem um propósito na sua vida. E por mais que alguém lhe taque pedradas, estas pedradas não são suficientes, não são capazes de destruir o plano de Deus para a sua vida. Paulo foi apedrejado por uma multidão. Todavia, o Senhor Deus operou um grande milagre. Qual foi o milagre? O milagre que as pedradas não puderam matar o apóstolo Paulo. Ele se levantou. Louvado seja Deus por isso. E eu quero, em nome de Jesus, profetizar que as pedradas não vai te destruir, porém, você vai se levantar para a glória do Senhor nosso Deus. Paulo se levantou e entrou na cidade, e certamente aqueles homens que o apedrejaram tiveram a oportunidade de ver ele são, curado, com saúde, com vida, com vitalidade. Ele entrou na cidade. Observe que ele não se levantou e fugiu. Observe que ele não se levantou e abandonou a cidade rapidamente. Não, ele entrou na cidade. E o povo da cidade teve a oportunidade de ver o que Deus fez por ele. Semelhantemente, aqueles que tacam pedras em você, se você permanecer fiel ao Senhor Deus, eles terão a oportunidade de ver o que Deus está fazendo na sua vida. Você não vai perecer. Deus vai sustentar a causa. Deus vai te sustentar porque Ele tem um projeto na sua vida. Eu encerro esta palavra dizendo, irmãos, não venhamos entrar pelo caminho da arrogância, da soberba. Não venhamos nos iludir com a multidão. Uma hora a multidão nos aplaude, outra hora ela nos deprecia. Uma hora a multidão nos trata bem, outra hora nos recebe com pedradas. Mas o Senhor nosso Deus é o mesmo, Ele não muda. E nós estamos servindo a Jesus para ir um dia morar no céu. Vamos ficar firme com o Senhor Jesus. Vamos continuar servindo a Jesus com sinceridade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te sustente nos momentos difíceis. Que Deus te dê vitória, mesmo em meio às pedradas. Que Deus te abençoe para a glória do próprio nome dEle.